Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E hoje nós temos a visita do Dr. Carlos Umes, ele que é oncologista e também especialista em biologia molecular. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, Paulo. É uma satisfação estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Dr. Carlos, o senhor veio lá do Rio Grande do Sul. Sim, vim de Porto Alegre, né? Estou aqui há 4 anos e estou muito feliz, muito contente. Já veio para radicar aqui? Sim. A gente veio de mudança, né? Eu, como tantos outros gaúchos que trouxeram aí suas famílias, né? Trouxeram toda a sua força de trabalho, que o gaúcho é muito trabalhador, né? Nós viemos então aqui nós somos colonizadores, né? Então, onde tu olhar para algum canto do Brasil, tu vai ver um gaúcho lá, né? Eu sou mais um deles. Inclusive o gerente da NIL, que é onde a gente grava aqui nos estúdios, aliás, aqui numa sala aqui na NIL Móveis Planejado, o gerente também é do Rio Grande do Sul, lá de Erechim, né? Erechim, E é colorado também. Pois é, tem um negócio aí de um consulado, que o senhor é cônsul do Internacional, como é que funciona isso aí? O cônsul, ele tem a função representativa, né? Então, naturalmente, como torcedor do Esporte Clube Internacional, Santarém tem esse consulado que antigamente não, até o ano passado era com o Juliano, que é o zootecnista, né? Juliano Mendes, e aí foi passado para mim. Então cabe a nós a representar o clube aqui na cidade, né? Conseguir mais sócios, enfim, para o Esporte Clube Internacional, já dobramos o número de sócios já. Apesar que o Internacional não está indo muito bem. Não agora, mas é um clube de títulos, né? É só uma fasezinha aí que logo vai passar. É o campeão de tudo, afinal, né? Doutor, o senhor já se acostumou com o nosso calor aqui, não? Esse é a única dificuldade, né, que a gente tem, porque eu explico meus pacientes, chega o ar-condicionado está frio, né? Bom, vocês não sabem o que é frio, gente. A minha mãe tinha que bater minha calça de manhã no varal para tirar o gelo, né? Então, realmente é a única diferença, mas para todos os gaúchos que vieram para cá, eles depois acabam se acostumando tanto que não querem voltar por causa do frio, né? Então eu estou ainda no processo de acomodação, de adaptação aqui, mas claro, enfim, é bastante quente, né? A gente tem que tomar alguns cuidados aí para não sofrer os efeitos do sol, né? Mas estou gostando, né? Claro. O senhor é médico também do Hospital Regional, né? O senhor está atuando lá como oncologista. O Hospital Regional ele tem uma especialidade só sobre oncologia também, né? O Hospital Regional, eu recebi o convite em 2012, né? E acabei vindo aqui em abril. Foi oferecido no site da Sociedade Brasileira de Oncologia e me interessou. Na ocasião, eu estava trabalhando em Porto Alegre, em hospitais de ponta, bons hospitais, enfim, trabalhando em 3, 4 hospitais, indo a Bento Gonçalves, aliás, onde é aqui a loja NIL também, né? É de Bento Gonçalves, a matriz, né? E, enfim, estava trabalhando bastante, feito um doido, né? Chegou uma hora que eu pensei, olha, eu não sei se eu quero isso para minha vida, né? E aí ofereceram esse posto de trabalho aqui e eu vim atrás. E aí eu me encantei com o hospital muito bem estruturado, tanto que hoje ele está entre os 10 melhores hospitais públicos do Brasil, né? Foi feita uma auditoria pela revista Exame e o Hospital Regional hoje ele está no topo, inclusive ele é acreditado, o sistema de acreditação nacional chamado ONA, o nível 3, o maior que tem. Então, os processos dentro do hospital, a estrutura física, os profissionais que lá trabalham, os aparelhos, são todos adequados para exercer uma medicina de ponta, assim como eu exercia nos hospitais privados onde eu vi lá do Rio Grande do Sul. O que ele trouxe para Santarém foi o Hospital Regional. Isso, foi o Hospital Regional. Então, eu não tinha a mínima ideia, enfim, não conhecia Santarém, não conhecia nem o norte do Brasil, não fazia ideia, enfim, das maravilhas desse bioma aqui amazônico, enfim. E aí conversei com a minha esposa, Alessandra, que é assistente social, e que também agora trabalha lá desde a minha chegada, e nós resolvemos empreender, né? E para aperfeiçoar melhor a sua estadia conosco, o senhor montou uma clínica Oncomaster. Isso. Uma clínica especializada no tratamento do câncer, né? Exatamente. Porque assim, a grande dificuldade, Santarém é uma cidade de torno de 350 mil habitantes. Ela tem uma região aqui do oeste do Pará, que engloba, se não me engano, 28 municípios, e tem
uma população de 1.200.000. Todos esses, as pessoas, enfim, que nesse meio alguém venha a ter câncer, o único local aqui na região, na região do oeste do Pará é o Hospital Regional e no SUS. Então, aquele paciente que tem o convênio, o paciente privado, particular, enfim, que deseja fazer o seu tratamento, ele tinha que ou se deslocar para um outro centro, como Belém, Manaus, ou São Paulo, ou outro lugar que fosse, ou então ocupar o leito ou a poltrona lá na quimioterapia de um paciente do SUS, enfim, e ficando então já numa situação onde ele não precisaria, digamos assim, estar competindo com um outro paciente, porque a nossa demanda é muito grande, então às vezes a gente pode levar tempo para conseguir colocar o paciente em tratamento, embora a gente faça o melhor esforço possível. Então a clínica ela veio a entrar, digamos assim, nessa necessidade do paciente de convênio privado, enfim, né, nessa lacuna que existe aqui na região e que a gente pode oferecer um tratamento igual, ou tão bom quanto os melhores centros, igual, por exemplo, o que eu fazia lá em Porto Alegre, o que a pessoa pode fazer em São Paulo, ou pode fazer nos Estados Unidos. Basicamente, o tratamento é a infusão de determinados agentes quimioterápicos, né, que hoje a gente pode utilizar agentes de ponta e que o convênio da pessoa paga, permita, né? Ele paga, enfim, então a pessoa tem direito. Ou seja, na clínica ele pode fazer o tratamento dele de câncer. Qualquer, isso. Ele chega lá, ele tem todo. Quantas pessoas trabalham na clínica? Hoje nós temos 5 funcionários, dos quais uma pessoa da recepção, uma higienizadora, que também não é qualquer pessoa que faz faxina que pode trabalhar lá, ela tem que ter conhecimento de trabalhar em ambientes que são ambientes de risco em função da exposição a quimioterápicos. Temos um farmacêutico, uma pessoa formada em farmácia, com especialização em farmácia oncológica, portanto não é qualquer farmacêutico que manipula quimioterapia, então tem que ter uma formação específica. Temos uma enfermeira com especialidade em enfermagem oncológica, não é qualquer enfermeiro que, enfim, está habilitado a fazer quimioterapia, manipular catéteres, enfim, né? E uma técnica de enfermagem que também tem especialização em enfermagem oncológica. Então esse é o nosso time. Além disso, hoje nós contamos com médicos que também utilizam o consultório e que têm especialidades afins no tratamento do câncer. O senhor fica ali na Moraes Sarmento, né? Isso, próximo da Mendonça Furtado. Isso. Então hoje nós temos um cirurgião, ele é cirurgião oncológico, mas cuja especialidade específica é cirurgia de cabeça e pescoço, que é o Dr. Jefferson. Ele vem de Manaus e atende aqui uma vez por mês. Então tumores de laringe, tumores de tireoide, essas coisas de face, de rosto, de boca, língua, né, de mandíbula, enfim, ele está habilitado a fazer. E temos agora recentemente o Dr. Augusto César, que é um urologista e também está começando a atender com a gente, né, enfim, para tumores de próstata, enfim, tumores uroteliais, de bexiga, etc. Então ele vai estar também Todos atendem convênio lá? Sim, isso. Convênio particulares. Tá. Isso assim. Doutor, e um dos assuntos assim que aflige muito a população, porque a gente vê cada coisa assim relacionado ao câncer que nos amedronta. De repente tem um amigo que ontem estava aqui com a gente que de repente, da noite para o dia descobriram que tinha um câncer e faleceu. O que é o câncer? O câncer, isso fica uma coisa muito nebulosa na mente das pessoas. O câncer, ele é uma célula. Todo câncer começa de uma célula. Uma célula que virou 2, que virou 4, que virou 8 e assim depois virou... Uma célula doente. Doente. É uma célula cancerígena. Essa célula teve alguma mutação no seu código genético, no seu DNA, ou alterações em volta dele, ao redor do núcleo, que porventura venham a conferir a ela um potencial diferente das outras células normais. Uma célula do câncer, ela não morre. Se tu deixar ela no meio de cultura, eu já trabalhei com pesquisa em células cancerígenas, se tu deixar ela no meio de cultura, ela não morre jamais. Se tu continuar dando médico, ela pode ficar 50 anos viva. Claro que ela vai morrer se o hospedeiro dela morrer, porque aí falta comida para ela. Então, ela, diferente da maioria dos nossos tecidos que tem uma morte programada, ela não tem. Ela vive.
Vive até o momento que algo faça a parar de viver. Uma cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia ou ao próprio crescimento do tumor, que às vezes o miolo vai lá e morre. Mas essa célula, ela além de ter capacidade de não morrer, ela tem a capacidade de se espalhar pelo organismo. Então, por exemplo, uma célula da pele, ela não percorre o teu sangue e vai formar uma célula da pele lá dentro do teu cérebro. Não, né? Ela fica lá. Já uma célula do câncer, não. Se a pessoa tem, por exemplo, um câncer de pulmão, essa célula do câncer de pulmão pode viajar tanto pela corrente sanguínea quanto pelos gânglios linfáticos, que são as famosas ínguas, né? Que também são uma autoestrada aí, pode se espalhar e fazer uma filial dela em outro lugar. Então tem a matriz, digamos assim, onde começou o tumor, e a filial, que se chama de metástases. Né? Essa é uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem como é que isso se processa. E finalmente ela tem a preferência metabólica. Então por que a pessoa emagrece quando tem câncer? Porque a célula do câncer ela tem que crescer rápido, porque ela cresce rápido, é uma outra característica. E crescendo rápido, ela precisa de muita energia. Então, ela suga a energia do que a pessoa come. Logo, tu tem um sócio dentro de ti, e que é um sócio muito ganancioso, ele quer roubar tudo. Então, digamos assim, sei lá, tu comeu, sei lá, 1000 calorias, não, 800 fica isso, essa é a divisão. Então a pessoa acaba emagrecendo, né? Em alguns cânceres, outros não necessariamente. Agora, assim, o que mais leva a pessoa a adquirir o câncer? É hereditário? Não. Ele envolve uma alteração do genoma. O genoma é a matriz que leva à fabricação de todas as células do nosso corpo. Sim. Mas se isso transmite de pai para filho ou de mãe para filho, enfim, na verdade não. Não na maioria dos casos. 85% dos cânceres são novas mutações que a pessoa adquire durante a vida e que não é passada pela mãe ou pelo pai. Apenas 15% dos cânceres, na sua maioria... Está na corrente genética. Está na genética. Então, são famílias, por exemplo, eu tive lá no Regional uma família que eram 6 irmãs. 2 dessas 6 irmãs, 4 tiveram câncer de mama simultaneamente, tudo na faixa dos 30 anos, que é um ano de diferença para outra, assim, basicamente essa idade. Dessas 4, 3, uma tratou no Rio de Janeiro, uma faleceu e as outras 2 continuam em acompanhamento comigo. Essas eu, naturalmente, digamos assim, pela penetrância da doença na família, eu pedi que as filhas fizessem um teste genético. E que está, enfim, esperando... É uma tendência, né? Isso, é uma tendência. Então, tu tem que observar muito a família, o tipo de câncer, tem alguns tipos de câncer, sim, que tem mais tendência a ter passagem genética, digamos, de pai para filho, mãe para filho, enfim, parentes de sangue, né? Estamos entrevistando o Dr. Carlos Zumes, ele que é oncologista e também especialista em biologia molecular. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.